Tenho várias cicatrizes, mas estou viva. Viva. Abram a janela, desabotoem a minha blusa. Eu quero respirar. Patrícia Heather Galvão, a Pagu, nasceu no dia 9 de junho de 1910, em São João da Boa Vista. 9 de junho, outra pessoa também nasceu. Eu. E por isso que eu tenho o quê? Uma tatuagem da Pagu. Então, assim, eu estou um pouquinho, levemente, emocionada de falar aqui sobre Patrícia, Patsy, Pagu, Zazá, enfim. Aliás, a Pagu teve diversos pseudônimos, porque essa mulher, minha gente, ela foi presa no total de 23 vezes. 23 vezes. Foi a primeira mulher, inclusive, a ser presa por questões políticas, gente, aqui no Brasil, pelo menos, na época do Getúlio Vargas. Quando ela era jovem, ela inclusive teve aula com Mário de Andrade. Foi assim que ela o conheceu. E também conheceu Raul Bop. Aliás, gente, Raul Bop, o importante poeta modernista, foi quem inventou o apelido Pagu. E a Pagu não gostava muito desse apelido, tá? Sinto informar. Por quê? Porque ele achou que o nome dela era Patrícia Goulart. Então, ele fez esse poema, publicou esse poema que fala, né? Pagu tem os olhos de fazer doer, bate o coco quando bate, Pagu, enfim, todo mundo que conheceu Pagu foi extremamente apaixonado pelo seu olhar. Não à toa, não é mesmo? Esse olhar, que é um olhar, gente, quase que me lembra o grande Machado dizendo, né? Um olhar de cigana oblíqua e dissimulada, né? Esse olhar que parece mar, que te puxa, que te agarra. É um olhar realmente marcante. Ao contrário do que muita gente diz e acha, a Pagu não participou da Semana de Arte Moderna. Afinal de contas, ela tinha 12 anos quando a Semana de Arte Moderna aconteceu. A Semana de Arte Moderna é a Semana de 22. Ela nasceu em 1910. Aliás, nem ela, nem Tarsila do Amaral participaram da Semana de 22. Afinal de contas, Tarsilinha estava em Paris, né? Estava com uma exposição lá e tudo mais, não estava presente. Só que Tarsila foi de grande e suma importância para a vida de Patrícia Galvão. Por quê? Porque, graças a Raul Bop, a Pagu conheceu aos 18 anos o Oswald e Tarsila, que na época formavam um casal. Um dos casais mais importantes da área aqui de São Paulo. Eram riquíssimos, tinham terrenos importantes e eram figuras importantíssimas dentro do movimento modernista. A Tarsila, principalmente por conta de suas pinturas, e o Oswald, principalmente por conta de sua personalidade festeira, de sua personalidade zoeiro. Gente, Oswald de Andrade era o zoeiro da parada. Se você tem alguma dúvida sobre quem foi Oswald de Andrade ou Tarsila do Amaral, ou a Semana de 22, tem um vídeo tanto sobre a primeira fase do modernismo, como também sobre a Semana de 22, que é, por acaso, uma semana que eu amo de paixão e que eu falo com muita empolgação e, modéstia à parte, vale a pena a tua visita a este grande vídeo, inclusive, mesmo se você não for prestar vestibular e tal, porque faz parte também da história do Brasil, né? De quem nós somos, graças a essa semana e graças a esses grandes nomes que eu estou citando. Voltando a Pagu aqui, quando a Pagu conheceu Tarsila e Oswald, ela imediatamente se apaixonou por aquele casal. E o casal também se apaixonou por Pagu. Nos diários da Pagu e nos diários da Tarsila e do Oswald, é impressionante o amor que eles sentiam por essa menina de então 18 anos. O Oswald tinha 38 anos nessa época. Ou seja, né? Era uma diferença de idade bem drástica. A Tarsila tratava a Pagu como uma boneca. Inclusive, existem diversas fotos de apresentações na época em que Pagu está vestida por Tarsila, com roupas escolhidas por Tarsila do Amaral. E foi Tarsila quem sugeriu para Pagu, olha, você faz uns desenhos da hora. Publica aqui na revista antropofágica que a gente está fazendo. Poxa, vem aqui, deixa eu te mostrar esse movimento antropofágico, que é muito legal, você vai gostar, você vai curtir. E realmente, Pagu se apaixonou tão perdidamente por aqueles dois, que foi uma grande senhora do movimento antropofágico, mesmo muito novinha, né? Desde o começo, ela lutou junto com Tarsila e junto com Oswald de Andrade para
colocar o modernismo em voga, né, para todo mundo entender que era essa coisa de vamos comer a nossa própria cultura, vamos criar uma cultura brasileira com base no que a gente tem aqui. Vamos o quê? Valorizar o índio, vamos, enfim, valorizar a nossa língua, né? Tem até um poema ótimo do Oswald que fala muito sobre isso, né, que a gramática diz dê-me um cigarro, mas o cara lá da esquina, ele fala, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Porque era isso que o modernismo queria e era isso que a Pagu também queria. Mostrar para todo mundo que nós éramos culturalmente incríveis e que merecíamos ter a nossa própria cultura sem uma coisa tão europeia, né? Apesar de que há, né, coisas, toda uma inspiração aí nas vanguardas, enfim, mas isso é assunto para outro vídeo. De qualquer maneira, a Pagu, então, ficou tão apaixonada pela Tarsila que ela dizia em entrevistas que ela estava no movimento antropofágico graças a Tarsila do Amaral e que sua última gota de sangue seria dada a Tarsila do Amaral. Olha que pesado, né? Que forte. Desde muito nova, usava roupa transparente, batom vermelho, o cabelo desgrenhado e que queria fazer acontecer, né? Tem até uma música da Rita Lee, incrível, que ficou também muito conhecida com a voz da Zélia Duncan e da Maria Rita aqui no Brasil, que fala, né? Mexo, remexo na Inquisição, só quem já morreu na fogueira, sabe o que é ser carvão, sou mais macho que muito homem, eu sou pau pra toda obra. Essa é a Pagu. Essa é a Patrícia Galvão. E vocês logo vão entender um pouquinho mais por quê, né? E por que também ela foi presa tantas vezes, né? A história dessa mulher é extremamente forte, gente. E é de extrema e suma importância para a nossa libertação, né? Se nós somos um pouquinho assim libertas, se nós temos um pouquinho assim de liberdade, Pagu tem tudo a ver com isso. No meu quintal tem um pessegueiro com flores cor-de-rosa, onde chupei-te a boca pensando que era fruta. Justamente por vir de uma família extremamente conservadora, Tarsila e Oswald decidem que iam liberar aquela menina daquela família. Como? Vamos forjar um casamento. Então arranjam um homem, um pintor modernista, que inclusive é muito esquecido aí na Semana de 22, que era o Valdemar. E aí forjam esse casamento que já estava tintim por tintim planejado. Casa aqui com esse homem, seu pai gosta dele, sua família gosta dele, vocês vão se casar de papel passado e quando vocês puderem, que no caso foi 8 dias depois do ato do casamento, vocês anulam o casamento e a Pagu consegue sair de casa, né? Porque essa era uma questão para Pagu, sair daquela família conservadora que ela vivia. Sendo Pagu quem era, ainda mais sendo Pagu quem era, e se envolvendo do jeito que ela se envolvia. Tarsila do Amaral também ajudou isso a acontecer. Aliás, a Tarsila foi uma das principais cabeças desse plano do casamento. Só que ela ainda não sabia que Oswald de Andrade, seu marido, e Pagu estavam apaixonados. E então, quando Valdemar se casa com Pagu, a Pagu entra no carro para ir para a lua de mel, para Santos, e então, no meio do caminho, eles trocam de carro e quem assume a direção é Oswald de Andrade, que, enfim, estava naquela fase de estou apaixonado por você. Inclusive, eles têm um diário em conjunto nessa época que chama As Horas de Pagu Que São Minhas e que, gente, é bem pesado, né? O Oswald, inclusive, fala em um dos quotes lá dele, uma das páginas, ele fala: se o lar de Tarsila vacila, é por conta do angu de Pagu. E quando isso aconteceu, Oswald e Tarsila, que eram o casal do momento, a Pagu foi considerada a pior das pessoas da humanidade, a pior mulher, onde já se viu tal coisa, né? E, gente, até hoje, essa mulher só é lembrada porque o lar da Tarsila vacilou, né? Por causa do angu dela. Por quê? Porque essa coisa forte, né, que a gente tem, essa coisa pesada que a mulher sempre leva culpa por algo que, mano, a Tarsila tava de boa, ficou lá, separou do cara, sabe? Enfim, gente, muito complicado toda essa história. Infelizmente, né? O meu papel aqui também é fazer com que Pagu chegue na tua residência e na residência de todas as pessoas da humanidade. Essa tatuagem é uma das que eu mais gosto de explicar, porque quando me perguntam quem é, eu falo, aí senta. Pagu! Ha! Pagu! Pagu! Porque Pagu se envolveu com o movimento comunista.
conheceu o Luiz Carlos Prestes, se encantou pelo movimento e tinha a idealização que ela iria mudar o mundo e que o mundo só poderia ser mudado com o comunismo. Por conta disso, ela se envolveu numa militância pesada e ferrenha que a fez ser presa 23 vezes e ser presa, né? A primeira mulher presa, enfim, tem várias histórias. Por exemplo, no primeiro grupo que ela foi, né, de militância, foi em Santos, ela viu um amigo dela morreu nos braços dela, enfim, e ela foi presa, ela foi considerada inimiga do governo do Getúlio, né? Foi perseguida. Pagu também escreveu, como eu disse no começo do vídeo, sobre muitos pseudônimos, porque ela fugia do governo, né? E aí ela fez nessa época um dos primeiros, aliás, o primeiro romance proletariado que existe no Brasil, escrito por uma mulher, sobre o pseudônimo de Mara Lobo, que chama Parque Industrial. Pagu, então, começou a ir de canto em canto para, enfim, fazer o que ela achava que era o objetivo maior do movimento comunista, de ajudar os pobres, né? Só que aí ela acabou, enfim, indo para a Rússia e viu a coisa absurda que estava acontecendo ali, a galera pobre que estava realmente morrendo. Ela foi para o Japão e, aliás, são trechos horríveis do diário dela, onde ela conta que ela via sacos e sacos de pessoas mutiladas. E então ela começou a se sentir um pouco enfadada com aquele movimento que não ajudava e que não ajudava muita gente. Enfim, ela começou a se sentir extremamente prejudicada por isso, mas mesmo assim continuou dentro do movimento a ponto de ser presa 23 vezes e de passar grande parte da sua trajetória dentro de uma prisão. Então, olha que pesado, né? E além de tudo isso que, né, ela lutava pela libertação, ela lutava sem se importar de, né, sem pensar de que ela não podia fazer porque era mulher e ela dava cara a tapa e ela falava, né, na política, ela falava, eu sou uma mulher política, eu sou uma mulher e eu vou lutar pelas coisas, né? Esse ato sagrado de ser divergente nós cometeremos sempre. Nós, enquanto mulheres, vamos sempre cometer isso. Inclusive, gente, a Pagu, ela era jornalista, né? E ela entrevistou pessoas muito importantes nessas viagens dela, né? Sempre sob pseudônimos, mas, enfim, ela entrevistou o Freud, por exemplo, que ela pegou um navio com ele. Ela foi responsável, ela foi ver a nomeação de um príncipe chinês. E esse príncipe chinês deu para ela sementes de soja. As primeiras sementes de soja que vieram para o Brasil foram graças a Pagu, a Patrícia Galvão. E a galera ainda me lembra dessa mulher só porque ela casou com o Oswald de Andrade. É demais pra mim, eu não aguento isso não. De qualquer maneira, ela, enfim, estava lá na China, ela conseguiu entregar para o Raul Bopp, na época que morava por lá. E o Raul conseguiu trazer para cá, junto com o embaixador, essas primeiras sementes de soja. Olha essa mulher, gente, que mulher é essa, pelo amor de Deus, né? Enfim, ela acaba voltando para o Brasil, e já separada de Oswald de Andrade, né? Mas ainda sendo muito amiga dele, ainda é presa muitas vezes, e até que ela começa a se envolver com o Geraldo Ferraz, que foi o grande amor da sua vida, inclusive o seu último marido. Ela tem um filho com ele, que também chama Geraldo, né? Geraldo Galvão Ferraz. Aliás, o Teatro Municipal de Santos existe graças a Pagu. Então, assim, imagina, gente, como essa mulher foi incrível, né? Aliás, a última vez que ela foi presa, uma informação aqui importante, ela pesava 42 quilos. E Pagu não era uma mulher pequena, né? 42 quilos. Ela até tentou suicídio, inclusive, porque, enfim, ela estava muito desolada. Falando em Santos, hoje, grande parte do arquivo da Pagu está na Universidade de Santos com a Lúcia Maria Teixeira Furlani, que é a maior pesquisadora da Pagu, que, inclusive, tem livros lançados com os filhos da Pagu, que é o Rudá e o Geraldo. Eu tive o privilégio de entrevistar essa mulher e ela me mostrou em mãos os arquivos da Pagu e eu chorava, gente. Parecia que eu tava de volta pra minha terra, sabe? Mas, nossa senhora, como eu chorei.
Como eu chorei vendo aquelas coisas, e vendo as cartas, e vendo o raio-x, e vendo cartas que foram encontradas muitos anos depois e enterradas próximas às prisões da Pagu, sabe? Gente, pelo amor de Deus, sabe? Inclusive, Lúcia Maria Teixeira Forlani tem este livro que chama Viva Pagu, que é uma fotobiografia, um livraço maravilhoso que conta tintim por tintim tudo que Pagu passou. Hoje em dia, a Companhia das Letras também lançou esse livro, que é do Augusto de Campos, Pagu, Vida e Obra. Inclusive, os direitos desse livro, no começo, estavam vendidos para a Leia, para a editora Leia, mas a editora Leia demorou, sei lá, muitos anos para publicar, e a companhia fez essa linda edição e comprou os direitos de volta, assim, né? E lançou um livraço também super bem pesquisado. O Augusto de Campos também é outro grande pesquisador da Pagu. A Pagu foi diagnosticada com câncer. Ela já estava, assim, zero envolvida com movimentos políticos, estava muito envolvida no teatro, casada com Geraldo e tal. Enfim, como diretora de teatro e também produzindo diversas obras incríveis, né? Escrevendo muito pouco. E quando ela foi diagnosticada com câncer, ela tentou ir para a França para fazer uma cirurgia e não conseguiu fazer essa... Enfim... Né, não conseguiu se recuperar, tentou suicídio de novo e acabou morrendo em dezembro de 1962. Hoje em dia, a Pagu... Eu tô aqui segurando os livros, de tanta emoção que eu tô. Mas hoje em dia, a Pagu é pouco conhecida, infelizmente, né? Ela é conhecida, como eu disse, mais por ter sido a mulher do Oswald de Andrade. E eu tô aqui para tentar mudar isso, para mostrar da importância dessa mulher. E inclusive eu tenho uma edição lindíssima que é facsímile do jornal que ela teve com o Oswald na época que, né, os alunos do Largo de São Francisco tentaram invadir ali e deram pedradas literalmente nos dois. É muito bonito esse livro. É um livro da Globo Livros, que a Globo Livros sempre lança edições facsímiles dos livros, e tem um do Oswald também muito bom, mas esse Homem do Povo aqui é quase do meu tamanho, percebam. Ele já tá todo ferradinho, tadinho, mas dá pra vocês terem uma ideia de como que era o jornal na época, né? É um livraço. Vocês conseguem achar ainda algumas poucas edições, mas ainda conseguem achar. Enfim, me ajudem a divulgar e a espalhar o quanto essa mulher foi importante pra gente, o quanto essa mulher foi importante para... Vou acabar assim, abraçadinha no livro. O quanto essa mulher foi importante para o movimento, para nós mulheres, para nossa libertação. E assistam outro vídeo, né, que é a biografia da Ana Cristina César, uma poeta marginal muito importante. E logo vai ter Maria Carolina de Jesus, Clarice Lispector, enfim, vamos levar a palavra dessas mulheres para mais gente, tá? Eu conto com vocês nessa. Eu espero que vocês me ajudem, tá? Minha meta é essa. Vamos fazer Pagu ser conhecida, finalmente. E, enfim, se inscreva aí no canal e me conta aí embaixo se vocês já conheciam essa história, se vocês sabiam exatamente quem era a Patrícia Galvão, a Pagu, Patsy, Zazá, enfim, do jeito que você quiser chamar. E, enfim, né? Vou terminar esse vídeo com a musiquinha que sempre fica na cabeça, né? Do Mexe, remexe na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Tum, tum. Enfim, assim vai. Fica aí com essa música na cabeça agora, aquela chiclete. Tchau!